Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos agora a mais uma live de leitura, nossa leitura anual de 2025, nesse dia 15 de outubro, nos capítulo 8, capítulo 9, e capítulo 10 de Mateus. Na nossa Bíblia do expositor, onde tem os versículos explicativos, uma Bíblia temática, para entendermos os versículos e compreender o que Jesus disse para nós. Espero que você hoje, nesse dia 15 de outubro, esteja cheio de fé. Fé para você vencer as suas batalhas, suas guerras, as suas dificuldades. Fé para tirar do seu caminho tudo aquilo que está lhe atrasando, aquilo que não é de Deus, mas que está em você ainda, está te atrasando, te puxando para trás. Fé para que todos os espíritos malignos você vença por meio do sangue de Jesus, deixando tudo aquilo que está te envergonhando hoje para trás, para que Deus transforme a sua vergonha em vitória. Amém? Então pegue a sua Bíblia agora, neste dia 15 de outubro, e vamos iniciar o capítulo 8. E ouça a mensagem, preste atenção, que o Espírito Santo, ele vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe agora, neste momento. No capítulo 8 aqui, 31 depois de Cristo, é claro, Cristo na terra com 31 anos, Jesus cura um leproso. Mateus, meus queridos irmãos, tem 27 capítulos, não é 28 se eu não me engano. 28 capítulos é 27, ou é 27. E até lá, vamos ver aqui os relatos de Jesus, como em Lucas, Marcos e em João. Tá? Então aqui no capítulo 8, Jesus cura um leproso, que diz assim: quando ele desceu do monte, esta mensagem em particular estava então terminada. Seguiu uma grande multidão. Esse foi o resultado da autoridade com que ele ensinou Jesus. E eis que veio um leproso. Naquele tempo, a lepra era considerada um símbolo do pecado. E o adorou como Senhor, reconhecendo-o como Messias, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Só Cristo pode limpar do pecado de que a lepra era um tipo. E Jesus, estendendo sua mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Esta declaração estabelece para sempre que a vontade de Deus é salvação e cura. O homem não foi limpo pelo seu toque, mas sim pela sua palavra. De acordo com o original grego, quando sua mão tocou o homem, ele já estava limpo. Assim, Jesus não quebrou a lei por tocar um leproso e logo ficou purificado da lepra. Assim que a palavra quero foi pronunciada, né? Ou seja, então ele cumpriu a lei. Quero ser limpo. Quero cumprir a lei. Então, de fato, a lei ali foi cumprida e não quebrada. E Jesus lhe disse: olha, não diga a ninguém. A missão do nosso Senhor, na sua primeira vinda, era lidar com o pecado e sofrer seu castigo no Calvário. Ele suprimia qualquer coisa que pudesse atrapalhar esse propósito da graça. E assim, proibiu o homem de anunciar, ou seja,
publicamente o fato de sua cura, né? Vamos ler de novo para ficar bem entendido entre nós. E Jesus lhe disse: olha, não digas a ninguém. A missão de nosso Senhor, na sua primeira vinda, era lidar com o pecado e sofrer seu castigo no Calvário. Ele suprimia qualquer coisa que pudesse atrapalhar esse propósito da graça. E assim proibiu o homem de anunciar publicamente o fato de sua cura. Mas, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que determinou Moisés para lhe servir de testemunho. A lei da limpeza do leproso se encontra em Levíticos capítulo 13 e 14. Se você puder ler mais tarde, leia esses 2 capítulos, tá? Que você vai entender a lei da lepra e do leproso. A cura do servo do capitão. Entrando Jesus em Cafarnaum, sua sede, veio a ele um centurião, um capitão romano com autoridade sobre 100 homens, e rogando, suplicava a ele com insistência, implorando. Jesus não veio apenas para limpar Israel, mas também para libertar os gentios, e por conseguinte o servo do oficial romano foi liberto do seu mal, dizendo: Senhor, o judeu leproso tinha chamado Jesus de Senhor, e agora o centurião gentil o chama de Senhor, proclamando-o o Senhor de todos. Meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Essa enfermidade era uma paralisia com contrações nas juntas, acompanhada de intenso sofrimento. A vida do homem estava ameaçada, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. A ênfase não está no fato de ir, mas aquele que vai, ou seja, Cristo, ou eu, é enfático. Significado: eu posso e eu quero. Uma vez mais, quero. Estabelece a questão quanto à cura divina. E respondendo o centurião, disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Provavelmente sua maneira de referir-se a si mesmo como um gentil, mas somente diga uma palavra, aleluia, e meu criado sarará. A palavra de Cristo era tudo o que era necessário, e o soldado sabia disso. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. A inteligência desse centurião era notável. Ele argumentou que os soldados tinham que obedecer a ele, porque em sua pessoa exigia a autoridade do imperador. E do mesmo modo, a enfermidade obedecia a Jesus, porque nele estava a autoridade de Deus. Aleluia! E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Esse é o registro de uma das 2 únicas ocasiões em que ele se maravilhou: a fé desse gentil e a incredulidade dos judeus. Marcos capítulo 6, verso 6. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É uma representação do fato de que os gentios aceitariam a Cristo, enquanto Israel não. E eu vos digo, revela a aceitação de Cristo pelos gentios a sua rejeição pelos judeus, que virão muitos gentios do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Passaram a fazer parte da aliança abraâmica. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Gálatas
capítulo 13, verso 14. E os filhos do reino Israel serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Morreriam sem Deus, desse modo indo para o inferno, por terem rejeitado a Cristo. Então Jesus disse ao centurião: vai como creste. Crê, não fazer. Que seja feito. E naquele mesmo momento o seu criado sarou. Aleluia. O crer, irmãos, a fé é não fazer, é somente crer, acreditar que vai acontecer. Você não precisa fazer nada, nem correr atrás de nada. É só crer, buscar Jesus, ativar a sua fé. Basta uma palavra e tudo o que você tem será curado. Aleluia. Isto é mais do que uma aula de fé. Deixa eu pegar aqui algo para iluminar aqui, senão eu não consigo ler. Não consigo ler, não. Agora. Continua. A sogra de Pedro é curada. E entrando Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum, ele, Jesus, viu a mãe de sua esposa, a sogra de Pedro, que jazia na cama com febre. E tocando ele, Jesus, em sua mão logo a febre a deixou, imediatamente. E levantando-se ela e serviu, preparou uma refeição. Os demônios expulsos, muitos doentes curados. E chegada a tarde, quando o sábado terminou ao pôr do sol, trouxeram a ele Jesus muitos endemoniados, possuídos por demônios, e com a sua palavra expulsava deles os espíritos e curava todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, capítulo 53, verso 4, que disse: ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças, suportou o castigo pelo nosso pecado e nossas enfermidades. As provas do discipulado. Jesus, vendo uma grande multidão em torno de si, ordenou, ou seja, deu instruções para que passassem para o outro lado do lago, para o lado leste do mar da Galileia. E aproximando-se um escriba, perito na lei de Moisés, conhecedor, entendedor, sábio, lhe disse: mestre, te seguirei aonde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. A terra tinha lugar para as raposas e os pássaros, mas para Cristo, o Filho do Homem se refere ao fato de que ele recuperaria o domínio, o que foi feito na cruz. E o outro de seus discípulos, não um dos 12, lhes disse: Senhor, permite-me que primeiro sepulte meu pai, cuidar do meu pai até que ele morra. Mas Jesus lhe disse, em tom de censura: segue-me. Nada deve estar como obstáculo no caminho, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Deixe que os espiritualmente mortos enterrem os seus mortos fisicamente, né? Então isso aqui é uma palavra fácil de entender. Não tem muito o que explicar, que está explicando. Amém? Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar levantou-se uma tão grande temporal, uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Mas ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo? Jesus. Aleluia. E chegando-se a ele, seus discípulos despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos.
só Ele pode nos salvar. E ele disse-lhes a razão do dilema deles, porque temeis homens de pouca fé, uma fé mal direcionada. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, grande poder, e seguiu-se uma grande calmaria. Homens de pouca fé, ocorre 4 vezes. Cuidado, Mateus 6:30. Medo, Mateus 8:26. Dúvida, Mateus 14:31. Raciocínio, Mateus 16:8. E os homens se maravilharam, ficaram pasmados, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma pergunta. Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é homem, mas também é Deus. Aleluia. Por isso que a nossa fé, a gente fala, a gente declara, porque somos homens, mas temos o Espírito Santo. Temos Deus em nós. Não somos Deus, mas temos Deus em nós. Temos o Espírito de Deus em nós. É por isso que quando falamos, quando profetizamos, o enfermo é curado. Os escravos são libertos. Os atormentados por espíritos são libertados. Amém? Então é isso. A fé é isso. E ele explica aqui que os passos para ter uma fé verdadeira não é você ter pouca fé, mas você não deve de maneira nenhuma ter medo. Você que tem fé suficiente em Cristo, ou você que tem fé ativa, essa sua fé de maneira nenhuma ela pode dar lugar para o medo, ela pode dar lugar para a dúvida, ela pode dar lugar para o raciocínio. Aleluia. Entende? Porque senão você nunca vai ter uma fé verdadeira. A fé ela tem que ser verdadeira. A fé que rompe barreira. Independente do que você está esperando ou vendo. Declarou, acontece. Essa é a fé que move montanha. Tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Não precisa ter uma fé do tamanho do monte. Apenas do tamanho do grão de mostarda. Porque essa fé, ela cresce e ela frutifica. Amém? Os endemoniados gadarenos. E quando chegou à outra margem, no lado oriental da Galileia, na província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, possuídos por demônios, vindos dos sepulcros, onde eles viviam. Eram tão ferozes, maníacos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamando, dirigindo-se a Cristo, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios tinham mais inteligência que os discípulos de pensamento moderno. Vestes aqui para nos atormentar antes do tempo? O julgamento, Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3. E longe deles estava uma manada de muitos suínos, ou seja, porcos, pastando. E os demônios lhe rogaram, dizendo: se nos expulsa, visto que estás nos expulsando, permite-nos entrar naquela manada de porcos, deixar os homens e habitar nos porcos. E ele lhes disse: dá seu consentimento. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, o mar da Galileia. Morreram nas águas. E os porqueiros fugiram apressadamente. E chegando à cidade, contaram tudo o que tinha acontecido com os endemoniados, a total libertação deles. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, demoraram certo tempo para encontrá-lo. Rogaram-lhe que saísse de seu território, ou seja, de seus limites, né? Quando os demônios rogaram para
entrar nos porcos, irmãos, alguns explicam que eles preferiram entrar nos porcos porque os porcos representam a lama, né? Sujeira. Representavam aí, espiritualmente falando, o pecado, a vida de pecado, de fato. Mas a explicação mais profunda aí é que esses homens, eles estavam agarrados nas suas riquezas. E essa manada para esses homens era a coisa mais rica que eles tinham naquele momento. Toda a sua esperança, todo o seu tesouro estava ali. Então, se esses demônios não entrassem nesses porcos, esses homens jamais iam reconhecer Jesus como a esperança, como ouro, como tesouro das suas vidas espirituais. Ou seja, por isso que ele fala: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nesse tempo, quando Jesus veio à terra para fazer a sua obra de resgate da alma do ser humano, os homens estavam ocupados, muitos, com os seus bens, com os seus ganhos, com os seus empregos, em ganhar salário, em ganhar muito dinheiro. Logo, eles não davam crédito mais às Escrituras. É por isso que os sacerdotes procuravam distorcê-la da maior parte que tinham. Para quê? Para atrair pessoas a levar sacrifício, mesmo sabendo que Deus não estava mais aceitando. Porque no lugar da palavra, no lugar das Escrituras, estavam ganhando muito dinheiro e oferecendo muito ganho para as pessoas, em vez de pregar o Evangelho, em vez de pregar as Escrituras, em vez de pregar o arrependimento, em vez de pregar a vida e falar de pecados, pregar sobre pecado, né? Então, nos dias de hoje está assim, não está diferente. As pessoas estão se preocupando muito com seus ganhos, pregações sobre pecado, pregações sobre arrependimento. Dificilmente você escuta. E se pregar depois, na saída do culto, tem que pedir perdão dos irmãos, porque alguém ficou com raiva da pregação, do pregador. Entenderam agora? Por isso que os demônios pediram: deixe que nós entremos nessa manada. Porque ali, essa manada era toda a riqueza que esses tinham. Era muito investimento ali, entende agora? Então, para nós adorar Jesus, para nós chegar até Cristo, ele tem que tirar aquilo que está impedindo de entrar no reino, que é a vida de bens materiais. Amém? Capítulo 9. Jesus cura um homem paralítico, 31 depois de Cristo. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade, Cafarnaum. E eis que trouxeram-lhe um paralítico, paralisado, deitado numa cama. E vendo Jesus a fé que eles demonstravam, a ação da fé. A ação da fé. Fé, aprendemos nas características aqui, que você não pode ter medo, você não pode ter dúvidas, você não pode ter raciocínio. E aqui ele ensina que uma fé verdadeira tem que ter ação. Aleluia? Então, a fé do crente é essa. Fé, mas ação. Aí você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. A enfermidade havia sido causada pelo pecado. E eis que alguns dos escribas, peritos na lei de Moisés, diziam entre si, murmuravam entre eles mesmos: ele blasfema. Não o reconheceram como Senhor. Como ele fala aqui, a enfermidade havia sido causada pelo pecado. Tem enfermidade, irmãos, que você vai ao médico, ele não descobre a causa. Você faz exame e não dá nada. Porque essa enfermidade é causada pelo seu pecado. Basta você se arrepender. Confessar a Jesus que Ele lhe cura. E Ele fecha a sua ferida. Ele cura o seu corpo. Amém? Isso é fé. E conhecendo Jesus, os pensamentos deles, disse: revelado
a ele pelo Espírito. Porque pensais mal em vossos corações? Ou seja, incredulidade. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. O pecado original e seu resultado correspondente à enfermidade. Né? Todos nós sabemos que o pecado ele leva à enfermidade. Todo mundo sabe. Não tem por onde escapar. Se você vive no pecado de bebedeira, logo este pecado vai lhe causar uma enfermidade devido à bebedeira e assim por diante. Ora, para que saibais que o Filho do Homem nem na terra, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, proclama sua deidade. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Poder para perdoar pecados e curar. Então, ele se levantou, a ação física de um resultado espiritual, e foi para sua casa. Ou seja, toda a oração, toda a fé que nós professar, que nós declarar, profetizar no nome de Jesus, vai ter uma ação espiritual. Aleluia. Vai ter uma ação física de um resultado espiritual. Vai ter uma ação física de uma oração. Vai ter uma ação física de um crer, de uma fé verdadeira, que vai levar essa pessoa a sair da situação espiritual de morte e vai ter ação física de vida. Aleluia. Irmãos, tudo primeiro acontece na vida espiritual para acontecer no físico. Se você decide pecar, é espiritual. Mas o pecado vai prender a sua vida física, até te colocar no leito, e você não vai sair mais dele. Entende agora? Ação física de um resultado espiritual, e foi para a sua casa. E a multidão vendo isso, a cura do homem, maravilhou-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. As multidões ainda não entendiam que ele era o Messias. Aleluia. O chamado de Mateus. E Jesus, passando dali, viu um homem que estava sentado no posto da alfândega. Mateus era coletor de impostos, um publicano, o qual se chamava Mateus. O Espírito dirigiu, e Jesus disse-lhe a Mateus: segue-me. Chamado para ser um dos 12. E ele, levantando-se, imediatamente seguiu. E aconteceu depois de alguns dias, que estando ele em casa sentado à mesa, o jantar na casa de Mateus, eis que muitos dos publicanos, coletores de impostos e pecadores que tinham vindo, sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos, nos seus termos e não nos termos deles. E quando os fariseus viram isto, souberam disso um pouco mais tarde, disseram seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Autojustiça. Mas, quando Jesus ouviu isso, pouco tempo depois, disse-lhe a seus discípulos: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele veio para os pecadores, o que inclui a todos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. O cumprimento dos rituais, ou seja, sacrifícios, não salvará. Pedir por misericórdia, sim, porque não vim para chamar os justos, os que são virtuosos dos seus próprios olhos, ou os hipócritas, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então o discípulo de João, nesse momento, João estava na prisão, e chegaram a ele dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Jejuamos 2 vezes por semana. Jesus lhe disse, apresentando a nova aliança: podem os filhos que estão
nas bodas, andar tristes enquanto o esposo está com eles. Jesus é o noivo. Não era tempo de jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e então jejuarão. O jejum retrata algo errado que precisa ser corrigido, que a vinda de Cristo resolverá. Ninguém põe remendo de pano novo, a nova aliança em vestes velhas, a antiga aliança, porque tal remendo rompe as vestes, um retalho, e faz-se maior ruptura. Reverte a lei, é piorar a situação. A cruz é a nova aliança. Nem se põe vinho novo, a nova aliança, em odres velhos, vasilhames de couro. Aliás, rompe-se os odres. O vinho novo faz com que o couro se rompa, o vinho se derrama. Retornar à lei frustra a graça. Galatas 2, 21. Retornar à lei frustra a graça. Gálatas 2, 21. E se perdem. A lei destrói a graça, os odres, os couros, mas o vinho novo se põe em odres novos, couros novos, porque assim juntos ambos se conservam. A nova aliança pode funcionar somente pela fé, couros novos, não pela lei. Aleluia. Os milagres. Falando ele essas coisas, o tema do versículo anterior, eis que veio um chefe, Jairo, e o adorou como Senhor e Messias, dizendo: minha filha acaba de morrer, está moribunda, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, seguiu imediatamente junto com seus discípulos. E eis que uma interrupção, uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, física e cerimonialmente impura, Levíticos 15, 25, provavelmente sofrendo de uma doença feminina, chegando por detrás dele, tocou a orla, a borda das suas vestes, e cada uma das 4 pontas de manto que era usado sobre as outras roupas, havia uma borla azul e branca. Números 15, verso 37 a 41, porque dizia consigo, já que ela não conseguiria uma audiência particular com ele, se tão somente eu tocar sua veste, serei curada. Ou seja, sua fé, aleluia, a sua fé que tem que tocar em Deus, e através da sua fé Deus toca em você, aleluia. E Jesus, voltando-se em reação do toque dela e vendo-a, demorou o momento para encontrá-la, disse: tem ânimo, não temas, filha. Uma mudança de tratamento de mulher para filha. A tua fé te salvou. Se ele não tocar, você pode tocá-lo. Aleluia. E a mulher foi curada imediatamente. Segundo a tradição, ela se chama Verônica. E chegando Jesus à casa do chefe Jairo, principal da sinagoga, e vendo os tocadores de flauta, pranteadores pagos, como era o costume naquele tempo, a essa altura a menina já havia morrido. E o povo em alvoroço que se lamentava pela morte da menina disse-lhes: retirai-vos, saiam do quarto onde está a menina, que a menina não está morta, mas dorme. Não permanecerá morta. E riam-se dele. Sabiam que a menina havia morrido e concluíram que ele não poderia fazer nada. E logo que o povo foi posto para fora, eles não saíram, espontaneamente. Jesus entrou, e ele não entraria até que os céticos saíssem. E pegando-a pela mão, a menina se levantou, e ele a ressuscitou dos mortos. A vida tocou a morte. Ninguém morre, nem permanece morto em sua presença. Aleluia! E espalhou-se essa notícia por toda aquela terra, por todo Israel e além dos lugares ali que havia. Ou seja, Jesus foi preciso entrar no quarto dela. O que quer dizer isso? Quando você entra no seu quarto com Jesus, é você e Ele. Aleluia! Tudo ressuscita, tudo vive. Porque quando está você e Ele,
cara a cara, frente a frente, é vida abundante. Aleluia. Não precisa de ninguém por você, só Jesus. Entenda que a fé é isso, é algo extraordinário. Enquanto você perde tempo pedindo oração, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, leve meu nome na oração, irmão, bote meu nome lá no pote da oração, embaixo do tapete, crie vergonha na sua cara e comece a orar para você mesmo. Chame Jesus para o seu quarto, que é tu e ele, e você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia. Receba essa palavra de fé e tenha fé em Cristo. Você movendo a mão dele através da sua fé, ele toca em você. Aleluia. Glórias a Deus. Os cegos curados. E partindo Jesus dali, deixou a casa de Jairo. Seguiram-no 2 cegos que, clamando, diziam: tem misericórdia de nós. Um clamou ao qual ele sempre responde: filho de Davi, o título messiânico. E tendo chegado à casa, provavelmente a casa de Pedro, se aproximaram dele os cegos. Sem dúvida, eles tinham ouvido que ele tinha ressuscitado a morto. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Ele exigiu apenas fé. Aleluia. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então tocou os olhos deles. A luz tocou as trevas. Jesus tocou aquele que estava em trevas. Jesus tocou aqueles que estavam na escuridão. Jesus tocou aqueles que estavam cegos. A luz tocou nas trevas. Aleluia. Jesus é a luz. Aleluia. Dizendo: segundo a vossa fé, seja-vos feito a lei da fé. Irmãos, você faz para Deus alguma coisa? Deus não vai te responder, não. De maneira nenhuma. Todo o seu feito para Deus será em vão. Mas se você tiver fé, aleluia, a mão dele move ao seu favor, você toca nele através da sua fé e ele toca em você através da ação. Aleluia, glórias a Deus. E os olhos deles foram abertos. Instantaneamente, Jesus tocou. A ação de Jesus foi tocar neles, porque a fé deles tocou em Cristo. Logo Jesus agiu e tocou neles. Aleluia. E os olhos se abriram instantaneamente. E Jesus o advertiu rigorosamente, ou seja, fortemente, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Sua fama tinha crescido a tal ponto que Israel logo clamaria para o fazer rei, mas pelas suas razões erradas. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Pelo menos eles divulgaram a fama dele e não a deles. Entendeu agora? Jesus curou. Os cegos não divulgaram a fama deles próprios. Nós éramos cegos, hoje somos famosos porque enxergamos, não. Eles foram divulgando a fama daqueles que os curou. Ou seja, eles preferiram a glória a Jesus. A cura deles foi para glorificar Jesus. E a cura deles não foi para glorificar eles mesmos. Aleluia, irmãos. Entenda. Quando a sua fé for uma fé verdadeira, tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Mesmo que uns cheguem com você e diz: você, irmão, tem uma fé diferenciada. Eu gosto da sua fé. Eu gosto de andar com você. Porque tudo que você toca prospera. E você vai dizer: irmãos, é para a glória de Deus. A minha fé é para glorificar a Deus. A minha fé é para que Deus mova a sua mão e cure aqueles que precisam ser curados através da fé. Aleluia. Entender a fé é entender que Deus precisa que nós temos uma fé verdadeira para que Ele mova a mão dele. Não nós usar essa fé, o favor de Deus,
e aplicar nas nossas decisões erradas e aplicar nos nossos interesses errados. Aleluia! Entendam e entendemos que eles queriam fazer de Jesus rei, não por uma ação real de que ele era o Messias, mas por razões erradas. Aleluia! Pelo menos eles divulgaram a fama dele e não a deles. Tudo que Jesus fizer por você através da sua fé verdadeira, glorifique o nome de Jesus. Conte o testemunho em cada canto onde você for, dizendo: Jesus me curou, foi Jesus o tempo todo. Que as pessoas vão começar a acreditar novamente, porque as pessoas hoje estão incrédulas, porque as pessoas estão entregando muita sua esperança na mão de médicos, na mão de homens. Quando você for curado e glorificar a Deus diante dos homens, a sua obra será provada diante dele, e o nome de Jesus será glorificado na terra e no céu. Aleluia! Através do seu testemunho e da sua fé verdadeira. Faça isso. O homem mudo curado. E retirando-se deles, provavelmente da casa de Pedro, eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Um espírito demoníaco tinha causado a mudez. Expulso o demônio, espírito demoníaco, o mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca foi visto algo semelhante em Israel. Os espíritos de demônios são a causa de muitas coisas. Verdade, irmãos. Muitas doenças são causadas por espíritos demoníacos. Pena que a ciência não entende. Pena que quando o crente vê uma situação dessa, quer levar o endemoniado ao psicólogo. Aleluia. Isso é muito triste. Leve ao médico dos médicos, que é Jesus. Ele vai curar. Aleluia. Os espíritos de demônios são a causa de muitas coisas. Mas os fariseus diziam, o grupo religioso mais forte em Israel, que se opunha rancorosamente a Cristo, pelo príncipe dos demônios, pelo poder de Satanás, ele expulsa os demônios, espíritos demoníacos, e percorreria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando e explicando a verdade nas sinagogas deles, pregando, proclamando a verdade, o evangelho do reino, as boas novas, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregar, ensinar e curar é o programa do evangelho. Aleluia! Pregar, ensinar e curar é o programa do evangelho. Pregar, ensinar e curar é o programa do evangelho. Aleluia! Glórias a Deus. Esta é a nossa missão. Aleluia! A necessidade de trabalhadores. E vendo as multidões, teve grande compaixão. Tinha grande compaixão e simpatia, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor, sem liderança espiritual. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara, almas para serem salvas, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Não há muitos pregadores da justiça. Não há muitos pregadores da justiça. Essa é a explicação. Quando ele fala, poucos são os ceifeiros. Não há muitos pregadores da justiça. Você vê muito pregador da justiça aí na rua? Nos canais de plataformas? Difícil, né? Você vê pregadores mercenários, mas para fazer a justiça é difícil. Seja conosco. Vamos começar a fazer programas deste evangelho a partir de 2026. Este ano, irmãos, essa leitura é para chamar você que não tem paixão pela leitura da palavra de Deus. Porque se você não lê a palavra de Deus, você nunca vai pregar, você nunca vai ensinar, e você nunca vai curar, e você não terá esse poder do evangelho para levar para as ruas. Ou seja, o poder da justiça, ser um pregador da justiça. Leia, este ano é de leitura. No ano que vem
é de nós pregarmos e espalhar a justiça de Deus. Justiça. E não mercenários. Para fins lucrativos. Não. A palavra de Deus é para alcançar almas. Aleluia. E não para alcançar dinheiro. Prosseguindo. Rogai, interceda, pois ao Senhor da seara, Cristo é o Senhor, que mande ceifeiros para a sua seara. A colheita de almas é dele, e tem que ser colhida à sua maneira. Aleluia. Pregadores de justiça, programa do Evangelho, aleluia. Cura, ensino, pregação. Vamos nessa, irmãos, que a gente consegue, em nome de Jesus, para o ano que virá. Entra nessa comigo, hein? Você não tem nada a perder, só a ganhar. Pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. Você vai ver, tudo que vamos fazer no ano que vem vai ser posto neste canal para você ver que não estamos em tempo de festa, não estamos em tempo de nos afastar, não estamos em tempo de tirar férias, e sim de ganhar almas para Jesus. Aleluia. Capítulo 10, 31. Depois de Cristo, os 12. E chamando os seus 12 discípulos para a instrução e uma missão especial. Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem toda enfermidade e todo mal. Todo esse poder vem de Deus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Nenhum dos 12 pertencia à aristocracia de Israel. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado, o sobrenome Tadeu, Simão, o cananeu, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 11 eram galileus, Judas Iscariotes, era da Judéia. Sempre o judeu traiu Jesus, né? Então sempre tinha que ter um, tem que ter um. Então este era o judeu, os restantes tudo da Galileia. Nenhum da linhagem de Israel. A missão. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: pelo caminho dos gentios não ireis, nem em cidade de samaritanos entreis. Tinha que tratar primeiro com Israel. Depois da cruz, da ressurreição e da ascensão, a ordem seria ir por todo o mundo. Marcos capítulo 16, verso 15. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe ovelhas perdidas que refuta a doutrina da segurança eterna e incondicional. E indo pregar dizendo: o reino dos céus é chegado. O reino foi rejeitado por Israel. Curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, espíritos demoníacos. De graça recebestes, de graça dai. Nunca se deve cobrar uma taxa monetária. Toma, Jesus, dá-lhe Espírito Santo. Você é pastor de qualquer denominação que gosta de cobrar eventos por seus liderados, para receber dons, para receber encontro com Deus, para receber batismo no Espírito Santo. Aqui está o que você está fazendo de errado. Você está taxando os dons espirituais, você está taxando o Espírito Santo, você está taxando aprendizado para expulsar demônio. Está errado, meu chapa. Continue nessa linha de pensamento. Para onde é que você vai? Aqui escrito, ó, de graça recebestes, de graça dai. Nunca se deve cobrar uma taxa monetária. Aleluia. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em suas bolsas. Devem depender do Senhor para tudo. Isto é fé. Depender de Deus para tudo, irmãos, é fé verdadeira, que Ele vai suprir as suas necessidades.
nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário é digno do seu alimento. É criminoso receber o fruto do trabalho sem trabalhar. Toma mais uma do seu Jeová. Você que é pastor, quer depender do dízimo dos outros para viver, aqui está escrito. É criminoso. 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 Receber o fruto do trabalho sem trabalhar, pastor. Cuidado. Presta atenção. Se você gosta de comprar bens e pagar com dízimos e ofertas dos irmãos que trabalham mensalmente em carteira assinada e você viver de uma forma digna, cuidado. Porque quem vai lhe cobrar é o dono desta seara, que é Jesus. Aleluia. E qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, procurai saber que nela seja digno de fé semelhante à minha e à sua. Aleluia. Hospedai-vos ali até que vos retireis. Trabalhem com eles. E entrando em alguma casa, saudai-a, abençoem-na com a paz. E se a casa for digna de fé, semelhante à minha e à sua paz, ou seja, bênção desça sobre ela. Mas se não for digna, demonstra que não é de fé semelhante à minha e nem à sua, torne para vós a vossa paz, não abençoe. E qualquer que não vos receber nem ouvir vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés, uma maldição então estará sobre aqueles. E em verdade vos digo, um anúncio extraordinariamente importante, que o castigo será menos rigoroso. Diferentes graus de castigo para a terra de Sodoma e Gomorra no dia do juízo. O julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. Do que para aquela cidade. Aleluia. Entendeu, né? Sério, irmãos. Leia a palavra de Deus e você aprende. Se você está fazendo algo contrário do que lemos até aqui, se arrependa agora. Porque Deus, ele há de perdoar os seus pecados. E peça misericórdia sobre a sua vida, que ele vai ter. Ele vai lhe ensinar a andar no caminho certo. Tudo que você está fazendo até aqui, se Deus revelou para você a verdade, se arrepende. Porque Deus é justo. E comece a pregar a justiça de Deus. Ensinar e curar. A perseguição. Eis que vos envio, Cristo os envia como ovelhas no meio de lobos. A maioria dos lobos está na igreja. Olha, Jeová dando peia em crente que não é do reino, que não é do rebanho, está lá, se parece, mas não é. É lobo, como diz aqui, como ovelhas no meio de lobos. A maioria dos lobos está na igreja. Sede, pois, prudente como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, os apóstatas religiosos, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e nas suas sinagogas vos açoitarão. O mundo religioso se opõe a Cristo e à cruz. Aleluia! A inimizade. E sereis conduzidos à presença de governadores e reis. A perseguição pela igreja muitas vezes é seguida pela do Estado. Por causa de mim, a hostilidade contra Cristo, para lhe servir de testemunho a eles. Aproveitar a oportunidade para testemunhar a eles e os gentios uma predição da igreja que está para vir. Mas quando vos entregarem, quando não vos preocupeis como o que haver de falar, o Senhor fará a defesa, porque naquele momento vos será dado que haver de falar a unção do Espírito, porque não serão vós os que falarão, mas o Espírito de vosso Pai, o Espírito Santo, falará em vós. Em vós, o batismo com o Espírito. Atos capítulo 2, verso 4.
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A animosidade contra Cristo e a cruz é maior que o amor pelos entes queridos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, a ofensa da cruz. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. A perseguição continuará até a segunda vinda. Mas quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, a certeza da oposição, fugi para outra. Continue a evangelizar, porque em verdade vos digo, lembre-se disso, que não acabareis de andar por todas as cidades de Israel, por causa da perseguição que foi o caso, sem que venha o Filho do Homem, anunciando com ousadia a segunda vinda. Aleluia! A introdução. O discípulo não é mais que seu mestre. Como perseguiram a Cristo, perseguirão aos seus seguidores. Nem o servo mais do que seu senhor. Dito assim, de duas maneiras para enfatizar a certeza do seu cumprimento. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. O crente deve vivenciar a mesma oposição que seu senhor. Se ao pai de família chamaram Beelzebu do diabo, quanto mais ao de sua casa. Portanto, não os temais. O medo não deve orientar a mensagem, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O dia da prestação de contas está chegando. O que vos digo em trevas, em oração, dizei-o em luz, abertamente. E o que escutais ao ouvido, o que o Espírito revela, pregai-o sobre os telhados, em público. E não temais os que matam o corpo, mas a alma não podem matar. Não temam os homens, temei antes aquele, Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, muito barato. Contudo, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai, sem seu conhecimento ou vontade, pois até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Procurem agradar a Deus, que sabe todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Não temas, pois, o que temos a temer quando servimos a alguém que tudo sabe, é onisciente e tem todo o poder, é onipotente. Mas valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus cuida deles e eles o faz, não cuidará de vocês? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, ligar o homem a Deus, eu confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quando alguém confessa a Cristo, uma confissão corresponde, é feita por Cristo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, só Cristo é o ponto focal. Eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia. A oposição. Não cuideis que vim trazer paz à terra. A entrada de Cristo no mundo manifesta o mal que há no coração. Não vim trazer paz, mas espada. A espada contra os justos será a resposta dos religiosos reprobos. Porque eu vim para pôr em disseção o homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Fala não apenas da família imediata, mas às vezes da igreja. Aleluia. O discipulado que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo deve estar em primeiro lugar em tudo. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Digno de receber o que ele fez por ele na cruz. E quem não tomar a sua cruz, uma fé total na cruz, com a exclusão de tudo o mais, e não segue após mim, só podemos segui-lo pelo caminho da cruz. Não é digno de mim. Não é digno das bênçãos proporcionadas pela vitória da cruz. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem rejeita a cruz, perde sua vida. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Colocar sua vida em Cristo, que é feito pela cruz.
Romanos 6, capítulo de 3 a 5. Aleluia. Se você decidir ganhar a sua vida, você vai perder. Se você decidir perder a sua vida, você vai ganhar. Com Jesus, irmãos. Para vencer, tem que perder. Com este mundo maligno, para você ganhar, você vai se perder. Entendeu? Perca a sua vida para o mundo. Quer dizer, ganhe sua vida para o mundo. Você vai perder. Perca a sua vida para Jesus. E você vai ganhar. É fácil de compreender. Quando você morre para o mundo, quando você aceita Cristo, você ganha sua vida para Ele. Quando você nega Jesus, você ganha o mundo. E é aí que você perde. Amém? As recompensas. Quem recebe a voz, a mim me recebe. Quem recebe meu mensageiro, me recebe. E quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem? Deus, o Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Porque ele é um profeta verdadeiro. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Porque ele é o homem justo. Alguém que está numa missão justa. E qualquer que tiver dado a um destes pequenos, que seja um copo de água fria, em nome de discípulo, ou seja, o crente recém-convertido, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, porque ele é um seguidor de Cristo, e você terá uma recompensa assegurada. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então, a gente finaliza essa leitura aqui, nesse dia 15 de outubro, de Mateus, que é do 8 a 10, né? Aí vamos prosseguir no dia 16, dos capítulos 11 a 13. Amém? Irmãos, procure estudar a palavra de Deus. Temos que pregar este evangelho em todos os cantos desta cidade. Se este vídeo alcança pessoas fora desta cidade, sou de Manaus. Se este vídeo alcança fora de Manaus, pregue. Porque no ano que vem, vamos sair para as ruas. Doa a quem doer. Né? Você se pergunta, você não sai para a rua? Saiamos. A gente sai. Só estou falando que no ano que vem vamos fazer em forma assim, de lives, postando no canal, para que alcance pessoas, para que as pessoas cheguem ao exemplo, para que a igreja siga o nosso exemplo de sair para as ruas. Porque este mundo está cansado de beber o vinho do engano, de beber a cólera à igreja de Deus. E eles não se convertem, porque muitos de nós está acomodados. Amém? Que Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus. Este é o ano de leitura. Mas no ano que vem é o ano da ação. E vamos agir, que por meio da fé, vamos ser pessoas principais. A igreja vai fazer o seu papel que é para ser feito na terra. Que é mudar o sistema. Que é mudar a vida das pessoas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser.